Olá, graça e paz, bom dia. Estamos aqui para fazer mais uma live, né? Do nosso Café, Teologia e Terapia, especialmente nesse mês de setembro, que é o mês, né, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, né? Acho que é bem de observar a importância, né, que a FATEB tem feito ao longo dos anos, né? A maioria dos seus cursos sempre são voltados para essas questões emocionais, né? E tem a cada ano formado excelentes profissionais nessa área de tanto cuidado, de tanta necessidade que nós temos, né? Durante essa live nós vamos, né, abordar aqui alguns temas, né, que nós estamos lendo trechos do livro. Os começos são difíceis, mas no final é gratidão, que praticamente, né, se encaixa também com essa questão, né, de prevenção, de ter sempre uma esperança, né, final. Nunca perder a esperança. Sempre há uma saída diante de qualquer situação, de qualquer problema, o mais difícil que ele possa ser, sempre vai haver uma saída. Então nós estamos convidando toda semana nesse mês de setembro, como nós já temos iniciado durante o mês de agosto, mas principalmente, né, reforçar aqui o pedido, que estamos cada dia mais envolvidos, né, nessa importante área da saúde mental. Se você não me conhece, meu nome é Robson Brandão Rodrigues, faço parte da diretor licenciado da FATEB, também sou pastor, psicanalista clínico e atuo também como escrevendo alguns conteúdos, né, dessa área. Faço parte de alguns projetos sociais também, cujo sempre trabalhei com pessoas em situação de vulnerabilidade e tratando principalmente dessa questão que a gente fala, né, da questão da espiritualidade e da questão terapêutica que tem envolvido. Cada dia mais, né, ouve-se a necessidade de se envolver e aprofundar nessa abordagem devido a altas demandas, né, que a sociedade tem tido de questões emocionais, no cuidado de pessoas e também, né, nessa questão muito importante, né, dos dias atuais, que é de prevenção, né? Muitas vezes se atua muitas vezes no tratamento e esquece da prevenção. Então eu sou focado muito mais na questão da prevenção do que na questão de tratamento. Então a gente também atua na questão de palestras também, oferecendo sempre uma condição, né, de contexto com como é importante, né, a espiritualidade na questão de qualquer tipo de tratamento, tá bom? Então, hoje nós vamos, né, dar continuidade à leitura de trechos do livro, que chamam Recomeços São Difíceis, mas no final é gratidão. Hoje eu escolhi o capítulo 8, que nós vamos falar um pouco sobre Jó, que é a dor absoluta e a esperança na perseverança. Então, acho que praticamente o que acontece, né, quando a gente se fala de questão de prevenção de suicídio, questão de Setembro Amarelo, questão de dores emocionais, questão de luto, de perca, de tantas áreas na nossa vida, né, de relacionamentos. Então a gente vai estudar um pouco através da vida de Jó, com esse olhar muito clínico, com esse olhar também teológico, né? Dentre todos os personagens, todas as pessoas que nós estamos estudando aqui, Jó, ele foi ao nível que a gente fala, ao nível de dor absoluta, ao nível de dor, né, mais profunda, né? Não que haja comparação em sentido de dor, né? Quando nós falamos no sentimento de dor, isso é muito singular, né? Então cada um sente de uma maneira e cada um suporta de uma maneira. Então nós falamos da vida de Jó. Quero começar aqui a nossa leitura, que nós comentamos a seguinte fala: imagine-se ali, sentado num chão seco, quase como que se sentisse na pele o vento quente que castiga a terra. E junto com isso,
o peso esmagador no coração de Jó. Não é uma dor qualquer. É como se tudo, a saúde, a segurança, a família, a própria identidade, fosse arrancado de uma vez, deixando apenas um vazio imenso, um nada que dói como nada mais poderia doer. A dor de Jó não é só física, embora sua pele carregue marcas claras, ela é, sobretudo, uma dor que se enraiza muito fundo na alma, preenchendo cada canto com um silêncio desconfortável e pesado demais para guardar sozinho. Então sejam todos bem-vindos. Nós estamos lendo hoje parte aqui daqui a gente fala de uma dor absoluta, mas uma esperança na perseverança de Ló, nesse olhar bem mais profundo daquilo que Jó vivenciou, não somente na sua questão da pele, mas também na sua questão física, emocional, Nós falamos que foi uma dor absurda, Mas recentemente, dentre alguns estudos, diante de uma dor absurda, existe também um Deus que ele é absurdo em seus efeitos, em suas maneiras de agir, em suas maneiras, de conduzir a vida humana. É um Deus poderoso, um Deus que a gente diz, um Deus absurdo. A fé é algo absurdo. Amém? É crer naquilo que não se vê, ter convicção, ter esperança, daquilo que se espera. Então, a fé é algo absurdo. E a dor de Jó era algo absurdo também, Então, a gente até tenta imaginar, se colocando, vamos nos colocar no lugar, no lugar de Jó. A gente até tenta imaginar poder ter todos os filhos num instante, ver as posses, fruto de anos de trabalho, virarem poeira, sentir a própria carne queimar de febre, enquanto todo mundo olha, mas ninguém sabe bem o que fazer. A humanidade exposta no sofrimento de Jó é tão crua que fica impossível fingir que é uma narrativa distante. Ela atravessa o tempo, a cultura e ainda fala conosco, como você e comigo, naquele tom seco, porém cheio de uma voz que parecia dizer: você sabe o que é perder tudo? Não sabe? E logo vem a dúvida, cortante e feroz, que não sai da cabeça. Será que existe um limite para a dor? Será que a gente pode mesmo suportar tanta coisa e ainda pegar no tranco para continuar? Por isso que, por providência divina, a gente sempre fala sobre recomeços, Sobre perca, sobre recomeço e sobre também, perseverar no seu destino. É isso que é o objetivo de nossa vida, perseverar também no seu destino. E quando nós olhamos, para a vida de Jó, não só no tempo, contemporâneo de Abraão, mas também nós vemos Jó nos dias atuais, nos dias de hoje, principalmente na questão que nós estamos hoje de prevenção de suicídio, nos dias de hoje, nesse exato momento, nesse instantes aqui, infelizmente, estamos aqui há nem 10 minutos, inúmeras pessoas, estão aí com uma questão pessoal, com uma dor tão absurda, que elas não têm encontrado uma saída, e a única saída devido a esse vazio, devido, como que se fala, essa ausência do eu, que se faz mediante a circunstância da vida, que muitas vezes a única solução que se encontra, mas não é a única solução,
é a questão suicida, mas nós sabemos que há uma esperança ainda para aqueles que estão, pode ser na sua dor absoluta, de, como diz Freud, de essa pessoa que caiu na sua pulsão de morte, ela levar e ser levada para a sua pulsão de vida. E ela vai encontrar na vida novamente, com um olhar totalmente diferente de mundo, uma nova esperança de viver, mas no seu estado de dor absoluta. A única questão que se enxerga muitas vezes, eu quero eliminar essa dor, mas nessa manhã eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Não sei, né, se alguém vai assistir aqui, se você está vivenciando uma dor tão profunda, mas semelhante a Jó, daquilo que nós estamos falando. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua identidade. Nós falamos muitas vezes, perdeu o seu eu, né? Mas existe uma esperança, como existiu esperança para Jó, existe esperanças nos dias atuais também. Então, eu trago você para esse conteúdo, para que a gente desfrute disso. O que dói em Jó vai muito além dos olhos. E eu arrisco dizer que essa dor que ele sente é simbólica. Se torna um espelho inquietante para quem já sentiu o chão balançar sobre os próprios pés. A experiência dele, decadente e massiva, rompe com a superfície para nos mostrar uma crise que não poupa nada, nem mesmo a fé, que em algum momento parece o único conforto possível, pois é entre um lamento e outro, embora tudo pareça ruir, algo tenue insiste em segurar a esperança. Não é aquela esperança cheirosa, brilhante, das histórias felizes. É um fio quase invisível, frágil, mas resistente. O milagre da resistência humana, o ponto onde a alma, mesmo despedaçada, ainda pode pensar, ainda pode, quem sabe, encontrar um sentido. É isso que acontece, né? Isso se chama o fio da fé. Por mais que seja algo absurdo, por mais que seja algo que parece que está tudo ruindo, mas existe um fio invisível, frágil, mas resistente, que é o milagre da resistência humana. E assim é na nossa história. E assim é na nossa vida. A fé é que nos proporciona tal esperança de mudar o sentido da nossa história. E assim aconteceu na vida de Jó. Dentre todos os acontecimentos, havia ainda nele um fio de esperança. E esse fio de esperança se chama fé. Não sei se você já esteve neste lugar parecido. Não exatamente como Jó, claro, mas houve momentos na vida em que tudo desmoronava ao seu redor. E você, muitas vezes, no silêncio, questionando o que sobraria quando a dor fosse tão intensa, tão líquida, que quase não conseguia respirar direito. Nessas horas, eu sei que o leitor pode até rir de tão humilhante que é, muitas vezes, uma confissão, né? E aí que está um ponto-chave. A retenção, tudo aquilo que você reprime, né? Tudo aquilo que você guarda, tudo aquilo que você angustia, muitas vezes ela se transforma em uma dor. O que nós expressamos, muitas vezes, o nosso sentimento, e muitas vezes hoje em dia tem uma certa dificuldade de expressar os seus sentimentos. E aí eu digo que nessas horas, eu sei que se restava algo, né, quieto, esperando que o tempo passasse, mas é com ele talvez uma faísca, um sopro de alívio. É incrível como esse momento, por pior que seja, tem uma espécie de aura
quase cativante. Isso soa estranho, mas é verdade, porque no olho do furacão a gente percebe o que realmente importa. E aí que começa algo novo, um convite a entender a dor não só como um castigo, mas como um caminho para uma transformação até então não imaginável ser possível. É sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. É sobre uma dor absurda. Bom dia a todos, todos sejam bem-vindos. Vi que chegou bastante gente, glória a Deus por isso. Nós estamos falando de uma dor absurda de Jó. E no meio desse olho do furacão, que a gente chama, né, dessa dor absurda, aí que começa algo novo. Aí que há um convite a entender a dor, não só como um castigo, mas como um caminho para uma transformação que até então não imaginávamos ser possível. Sempre trago comigo que no meio mais difícil qual seja a situação, eu vou ter duas opções, que é eu me ancorar naquele estado de dor e ficar no sofrimento, ou eu usufruir daquilo como que se fosse um trampolim para a minha história, para que eu venha dar um salto maior na minha história e a minha vida ser transformada. Amém, Leandro? Bom dia, Leandro. Deus te abençoe, meu irmão. E abençoe a todos que estão aqui conosco. Leandro conviveu comigo, né? O Leandro, eu digo que é um exemplo dessa pessoa que esteve num estado de dor e hoje vive uma vida transformada. Conheço ele há anos, né? Conviveu comigo. Então, são exemplos que nós estamos falando de Jó, mas nós estamos trazendo a história de Jó para os nossos dias atuais, né? Para os nossos dias difíceis, né? Estamos passando dias difíceis. Então, mesmo nesses dias difíceis, nós temos que entender que nesses dias difíceis podem ser dias de transformação. Eu vou continuar a ler sobre respeito aqui de Jó. Então, essa dor profunda, que parece decadente, devastadora, ainda carrega em si uma coisa que eu não consigo evitar e chamar de essencial. Porque ela empurra a gente, não de maneira luxuosa ou emocional, mas com uma força crua e honesta, para o encontro intenso com o nosso próprio coração, e esse encontro que pode revelar o milagre escondido nas entrelinhas do sofrimento. A semente da transformação, aquela que toma tempo, que dói, que roda tudo no sentido contrário do que a gente espera, mas que no fim pode se tornar a base do que chamamos de uma esperança verdadeira, né? Uma esperança viva, uma esperança verdadeira. Então, na história de Jó, é dessa maneira. Por isso, penso que a história de Jó não é só a história de um homem que perdeu tudo, é também a história do ser humano, em sua dimensão mais profunda e crua, enfrentando a dor absoluta e ainda assim segurando aquele fio invisível que pode garantir a perseverança. Se você já viu neste lugar, mesmo que distante, deve saber que estou falando a dor que destrói, sim, mas que não aniquila completamente, que mesmo esmagadora abre espaço para o inesperado. E é aí que fica a pergunta, que não quer calar. Quantas vezes a gente não caiu numa poeira fina dessas, sem saber ao certo se existia saída? Muitas vezes nós nos pegamos, né, neste lugar,
às vezes encarando essas questões e muitas vezes confessando. Às vezes bate um frio na barriga só de pensar na força que Jó teve para persistir. Louvado seja Deus. Tá aqui meu amigo, meu irmão Anderson Tigrão também. Caminhamos junto também há muitos anos. Se existem algumas questões que nós temos compartilhado, nós estamos aqui, meu irmão, falando da história de Jó, é dessa história de vivenciarmos e termos vivido de perto com pessoas que têm tido a sua vida transformada, que nós verdadeiramente encontramos nesse lugar profundo de dor, de desespero, onde para elas não haveria uma única saída sequer, mas a saída sempre existe. Essa saída tem nome, essa saída se chama Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança verdadeira. Então nós estamos falando de um tempo de prevenção de suicídio, onde pessoas muitas vezes são levadas por verdadeiramente essa falsa de uma esperança viva, de uma esperança que completa o eu, de uma esperança que completa o vazio. Esses dias eu lancei uma frase, se você vê aí no nosso Instagram da FATEB, né, que a viver sem Cristo, né, é um lapso, é a busca de preencher um vazio, mas causando um vazio maior. E nessa busca, ele está em busca da sua imagem perdida. Muitas vezes acontece isso, nessa questão, o meu eu se perdeu na minha história, e a minha história perdida perdeu sentido. Mas eu vou encontrar sentido na onde? Eu encontro sentido na esperança verdadeira, no amado de minha alma, que se chama Jesus. Se você observar na vida de Jó, por ele ter toda uma vida de conhecimento, ele conhecia a Deus, era um homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal, mas Deus também queria elevar o nível de intimidade que ele tinha com o próprio Deus. E por intermédio desse sofrimento que nós estamos falando aqui, que é muitas vezes no meio de sofrimento, que nós vamos encontrar algo que vai transformar a nossa história de uma vez por todas. Que esse algo é a nossa esperança viva, que é de sermos levados a um nível de relacionamento com Deus, de amizade, de intimidade com o próprio Cristo Jesus. Que seja assim. Se você está vivenciando uma dor, comece a pensar dessa maneira. A sua dor que você vivencia hoje é uma dor que vai te levar ao nível mais profundo de relacionamento com Deus, onde você não vai mais conhecê-lo somente de ouvir falar, mas você vai conhecê-lo de andar com ele. E quando eu ando com alguém, eu sempre falo, quanto mais eu ando com alguém, mais semelhante a ele eu me torno, nas suas características, no seu caráter e na sua vida, que é a vida de Cristo. O objetivo do cristão é, a cada dia, ele se tornar muito mais semelhante ao Senhor Jesus, na sua prática diária de vida e no seu convívio em todos os ambientes de uma sociedade. Então você, estou dizendo sobre a sua vida, você pode ser e é, muitas vezes, através da sua vida, a esperança para aqueles que estão, muitas vezes, nessa dor absurda. Então vamos continuar aqui. Por isso, convido você agora, leitor, a se sentar um instante com Jó nessa poeira. Sinta o calor do sol, a aspereza do chão, e deixe-se envolver por essa dor
que é mais que dor, é uma porta aberta para reflexão profunda. Talvez, só talvez, esse encontro lhe traga um milagre. Não o tipo barulhento, massivo ou imediato, mas o milagre singelo da resistência que desafia a decadência e convida a uma nova forma de viver. A dor de Jó é isso, um convite honesto, intenso para mergulhar, sentir e, quem sabe, superar. É estranho pensar que a alma pode ficar tão exposta, tão vulnerável ao ponto de se perguntar, em voz quase inaudível, por que eu? Esse questionamento não é novidade, mas a forma como Jó vive esse conflito interno revela uma crueza que não evita a dor e nem disfarça com discursos prontos. Ele enfrenta uma luta sincera, onde o silêncio pesa como uma acusação e o vazio entre as respostas se torna um abismo. O que mais chama atenção é essa batalha, não por respostas fáceis, mas pela coragem de permanecer ali, no meio do turbilhão existencial, mesmo quando tudo parece desabar, sem lógica ou justiça. Eu quero que você saia desse lugar de dor, né? Esse lugar de angústia. Só se sai desse lugar com resiliência, com perseverança, com busca. E sabendo que nesse fio que nós estamos chamando, né? Esse fio de um Deus também, em meio a uma dor absurda, existe um Deus do absurdo. Um Deus que te enxerga, pode ser no lugar mais obscuro da sua alma, pode ser no lugar mais sensível do seu sentimento. Ele te enxerga lá, ele te ouve lá, ele te escuta desse lugar. Essa é a nossa esperança. E é difícil imaginar alguém digerindo perdas tão massivas sem ficar abalado, ao ponto de questionar a própria fé. E as dúvidas de Jó não são apenas dúvidas, elas são tão construídas, tão densas, que ecoam aquela sensação de abandono que todo mundo já experimentou. Talvez você experimentou isso também na sua história, na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas relações, ou até mesmo dentro do seu ministério, né? Esse sentimento de abandono, de estar só, mesmo que por um instante, já sentiu aquela angústia profunda que não se descreve. A fé começa a balançar, não por falta de vontade, mas pelo confronto direto com o inexplicável. Às vezes parece que as certezas se desfazem e fica só aquele buraco onde antes morava a esperança sólida. Talvez muitos tenham tentado pular para um lugar seguro sem passar por ali, sem essa luta que parece desnudar a alma. Só que justamente nesse ponto, essa fé vulnerável tomada pela dúvida se torna mais genuína, mais verdadeira e quase palpável. Amém? Que assim seja na minha vida, na sua vida. Nós estamos, você que chegou conosco agora, nós estamos lendo trechos do livro que se chama Os Recomeços São Difíceis, mas no final é gratidão. E nós vamos avançando. Hoje nós estamos lendo o capítulo 8 de Jó, que é da dor absurda para esperança e perseverança. E aí, o que Jó nos ensina? Assim, o que Jó nos ensina talvez não seja uma fórmula para o sofrimento, mas um convite. O convite para habitar essa zona difícil, questionar sem medo,
permitir que as dúvidas sejam parte do caminho e, mesmo assim, não abandonar a esperança discreta que resiste à tempestade interior. Porque nesse terreno a fé se refina, não se impõe, e cá entre nós, talvez não existia ensinamento mais honesto e essencial para quem enfrenta o que parece ser insuportável. Afinal, quantos de nós não estivemos nesse ponto de partida, olhando para o abismo existencial, buscando sem enxergar? Talvez eu esteja enganado, mas foi assim que eu senti o verdadeiro peso do questionamento, como uma zona onde a alma se expande, ainda que pareça se partir ao meio. Muitas vezes nós escondemos na nossa história, né? E nós queremos ser levados tanto ao nível de uma perfeição que nós mesmos, durante a nossa história, nós escondemos o nosso sofrimento. Nós cobrimos a nossa dor. Nós não deixamos ela ser exposta. Só que, na verdade, isso nos adoece mais. Mas quando a nossa dor, muitas vezes, ela é exposta, é ali que acontece a cura. É ali que acontece a transformação. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. A sua dor foi exposta. O seu sentimento foi demonstrado. Mas o milagre desse fio que nós estamos chamando, desse fio de fé invisível, mas existencial, que ele se agarrou, porque mesmo sendo um fio de fé, é um fio tão resistente que te leva a essa vida transformadora e uma vida transformada. Amém? E vamos caminhando, já estamos estendendo o período, vamos caminhando para lermos mais um trecho aqui. E se você pensar um pouco, talvez descubra que o que chamam de superação não é o retorno à vida, como foi antes, mas o convite para uma transformação maior. Transformação que nasce justamente do processo intenso, criterioso, às vezes doloroso, que passa pelo erro e pelo confronto honesto. Jó nos mostra que a restauração secreta e eficaz não consiste no desaparecimento da dor, mas na mudança da nossa relação com ela e com o que acreditamos ser a vida e o divino. Talvez o que carregamos como ferida seja, na verdade, o solo mais fértil para florescer de algo verdadeiramente novo. A verdadeira restauração de Jó não se resume ao recuperar o que ele perdeu, mas em algo mais precioso e sutil, uma transformação interna, profunda, que muda a forma como ele se vê e como percebe o mundo. É como se a alma dele tivesse sido cuidadosamente reconstituída, peça por peça, não com pressa, mas com uma meticulosidade que só a dor pode ensinar. Afinal, isso não é uma volta ao estado anterior, é um renascimento em meio às cinzas, uma reconstrução esculpida pela experiência intensa do sofrimento e, sobretudo, pela graça silenciosa e, ao mesmo tempo, massiva. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa graça não se manifesta como um passe de mágica ou uma solução luxuosa que chega sem aviso. Pelo contrário, ela é honesta, surpreendente e, acima de tudo, leve quando finalmente desponta. Ela é a semente que floresce dentro do caos, o milagre embutido no terreno tão árido da existência. Imagine o silêncio depois da tempestade, aquele instante quase decadente que tudo parece desfeito, mas que guarda um potencial impressionante para
o recomeço. É exatamente aí que a mudança verdadeira acontece. Não como um retorno simples, mas como a criação de algo novo, mais sólido e mais sábio. Deus abençoe, que seja assim na sua vida, na minha vida, na vida de todos, né? Nós estamos falando sobre prevenção do Setembro Amarelo, né? Não é somente um mês que deve ser dedicado, né, a essa prevenção, mas todos os dias, todos os tempos. Quantas pessoas nós temos ao nosso redor que estão nesse exato momento vivendo uma dor absurda? E você pode ser a luz de saída para essas pessoas. Você pode ser o caminho que vai, né, que Deus vai usar para que você seja uma pessoa que passou pela transformação, mas que agora é um meio agora de transformar outras pessoas. É isso que o Instituto FATEB, como a nossa aluna, tem experimentado e vivenciado nossos cursos. É isso que o Instituto FATEB tem proporcionado, né? Primeiramente, uma transformação pessoal, para que depois nós venhamos a trazer transformação para outras vidas. Que assim seja na vida de cada um de nós. Sejamos instrumentos de Deus para uma sociedade tão, eu sempre falo, uma sociedade que vive um estado dolorido, um estado de dor. Que nós sejamos instrumento de Deus e alívio para muitas pessoas. E essa restauração, nós estamos falando de Jó, essa restauração, portanto, não é um destino reservado apenas para personagens bíblicos ou figuras lendárias. Está ao alcance de quem aceita o convite para olhar para dentro, enfrentando o próprio deserto. É a chance de recomeçar com outra perspectiva, aquela que não busca o luxuoso conforto de um caminho sem falhas, mas o prazer honesto e profundo de viver com autenticidade e presença. O desfecho de Jó nos ensina isso. A vida pode surpreender justamente quando esperamos menos, e a graça se manifesta na forma mais inesperada possível. Aleluia! Louvado seja Deus. Que seja assim na sua vida. E não deixa de ser fascinante essa história antiga. Tão repleta de sofrimento, continua sendo tão atual e capaz de provocar reflexões tão contemporâneas. A passagem por essa dor absoluta, quando encara com coragem e humildade, pode se tornar a raiz de um crescimento que reverbera eternamente. A transformação que Jó experimenta não apaga as marcas, mas a entrega, dando-lhes um novo significado, num ciclo de esperança que, sem dúvida, emociona e nos inspira. Que a sua vida, semelhante como a de Jó, seja uma vida que inspire outras pessoas. No final das contas, o que toca a gente profundamente nessa jornada é entender que nenhuma dor é definitiva se houver espaço para resiliência, aquela que nasce no contraste entre o caos e a serenidade, entre a dúvida e a fé verdadeira. E foi assim que Jó, em sua complexidade humana, nos ensinou que a restauração última é sempre um convite para reescrever a própria história com toda a intensidade e honestidade que isto exige. Assim seja na sua vida. Nós encerramos aqui a leitura hoje do trecho do livro de Jó, que é do livro que se chama Os Recomeços São Difíceis, mas no final é gratidão. Foi isso que aconteceu no final da vida de Jó. Imensa gratidão
mas o seu início, a sua trajetória, a sua vida, precisou ter um ponto final e um recomeço. Recomeçar é difícil, mas no final você vai ter gratidão. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus te tire desse estado de dor e te transforme para um estado agora de esperança à vida. Que Deus abençoe completamente a sua entrada, a sua saída, que a sua vida seja abundante. E o desejo de Deus é que você se torne um instrumento de Deus vivo nessa terra, para proporcionar paz, alegria, transformação ao maior número possível de pessoas. Porque nesse exato momento, aí perto de você mesmo, tem alguém no estado de dor. E você é a pessoa que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus praticamente chamou para exercer nesse mundo e ser luz para o perdido. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você está vivenciando algo que parece que não tem saída, essa leitura é uma leitura de esperança para a sua vida. Há esperança. E o nome dessa esperança se chama Jesus Cristo. Ele te ama. Ele te ouve nos lugares mais silenciosos da sua história. Ele te estende a mão no lugar mais distante que você imagina estar. Mas ele te chama para recomeçar, te chama para viver uma história muito mais intensa, muito mais provocante, muito mais profunda do que você imagine, como foi com Jó. Antes, muitas vezes você conhecia ele de longe, você vai conhecer ele agora, de andar com ele, de estar perto dele. Como diz muitos textos, né? E eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe. Tem uma continuidade de semana maravilhosa. Nos encontramos aqui a semana que vem com um lançamento. Estava quase me esquecendo. Mas com um lançamento que se chama, né? Mulher Virtuosa. Quem achará? Nós vamos falar de algumas mulheres a semana que vem. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.